essa oportunidade de estarmos aqui para adorar e bendizer ao Senhor. E para aprender um pouco mais, que o Senhor nessa noite venha ministrar nas nossas vidas e em nossos corações. Nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção que está lá no Salmo 121. Quem quiser abrir, Salmo 121. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém. Aqui o Senhor nos ensina, né? Que nós podemos muitas vezes estar perdidos, mas nós podemos levantar os olhos para o monte, para os céus. Às vezes nós clamamos: de onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Nós devemos confiar, pois Ele tem nos guardado. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor e adorando ao Senhor com essa canção. Vamos agradecer ao Pai primeiramente pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos como a tua igreja neste lugar, para aprender, Senhor, mais um pouco de Ti, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome neste lugar. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, sobre os corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nos corações nessa noite, que não saiamos daqui da forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui, ó Deus, tocados pelo Senhor e crendo que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós queremos Te adorar, Senhor, e bendizer ao Teu nome neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Temporal, veio o dia mal, veio o dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. O sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele
proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso lugar seguro. Santo, santo é o Senhor. Você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas, enquanto nós celebramos ao Senhor, que Ele é o leão de Judá que prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão, e Sião acender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. e os povos, E os povos virão e verão, assim eu aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevalecer. Leão de Judá. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Aleluia! Ele está aqui no meio de nós. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que faz o milagre no deserto. Ele é o Deus que tem transformado nossas vidas, transformado nossas histórias. Vamos adorar o Senhor. estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Deus de promessas. Ele faz o caminho onde não há caminho. Ele abre portas onde não tem portas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso amor maior. Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. E que o Senhor ouça, ó Deus, a oração do Teu povo. Daquele, ó Pai, que precisa de uma porta aberta. Daquele, ó Deus, que precisa, ó Deus, de um novo caminho. Que o Senhor faça segundo a Tua vontade, o Teu querer na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, a graça e a paz do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Passar os avisos rapidamente. Lembrando, querido, que quarta-feira nós temos o culto da vitória, 19h30. Sexta-feira nós temos oração. Sábado agora nós vamos ter o culto dos jovens, né? Às 19 horas, né, Jerônimo? 19 horas. 19 horas. E domingo, às 18 horas, o culto de celebração, primeiro culto do mês de outubro, né? Amém, queridos? Então, estamos encerrando setembro. Setembro é o mês de missões mundiais, né? Está ali o cartaz, os envelopes estão ali atrás. Se você ainda não pôde ofertar, né? Quando você puder, os envelopes estão ali atrás. Você está aí na dispensação do Senhor. Amém? Então, os avisos desse mês. Alguém tem algum líder, algum irmão quer passar algum aviso? Tá tudo beleza, né? Ainda. Amém? Queridos, eu não vou tomar muito seu tempo, está quente, né? Vou já dispensar para você ir para sua casa. Mateus 24, verso 3. A gente precisa orar para que Deus envie a chuva, né, queridos, para refrescar. Mateus 24, verso 3. Aleluia. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vós matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhas a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Espírito Santo, venha falando ao nosso mais profundo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, que eu seja apenas um alauto do Senhor nessa noite, diante daquilo que o Senhor quer falar, diante do Teu povo, Senhor. Amém. Queridos, aqui fala, nós já lemos esses textos já algumas vezes, né, que fala do princípio das dores, algo que aconteceria, né, como sinal, como um alerta, né, da vinda do Senhor. E
nós temos visto aí pelos noticiários, pelos acontecimentos, né? E o que nós temos vivido também, como nesse momento, né, de pandemia ainda, né? Nós vamos já para de fechamento desde março, né? Agora já vai fechar setembro, 6 meses, né? Praticamente meio ano. Esses dias eu tive ali na feira daqui da nosso bairro, e eu vi o locutor da feira falando que se não tiver cuidado, pode prorrogar até 2025, né? E que muitas vezes a gente precisa conviver com o vírus, né? Se não vir a vacina, né? Com toda essa situação, pode vir até a vacina, mas vai ficar igual o HN1, outros vírus, né? E assim por diante. Então nós vimos que é uma situação incômoda, mas ainda não é nem tanto incômoda, porque hoje ainda nós temos como nos prevenir, né? Tomando alguns remédios, nos preservando com o uso de máscara, álcool gel, né? Nos resguardando, né? Algumas pessoas que têm mais condições vão se tratar fora daqui do estado, né? Então ainda está tendo meios, né? Economicamente também nós podemos, né? Contamos aí com o auxílio emergencial para quem não tem uma renda, né? Vai estar estendido até o final do ano. Então ainda está tendo meios ainda da gente viver, de passar pela situação. Mas é difícil, né? É um momento difícil. Eu tenho meus pais ali que são idosos, e é complicado. Minha mãe esses dias agoniada para sair de casa, saiu, acabou caindo, machucou, fraturou o joelho. E aí até agora eu tenho que estar lá vigiando ela, porque ela não para quieta em casa, né? Agora está descansando lá, mas já logo vou ter que retornar para casa. Então é difícil, né? As pessoas assim, alguns irmãos que estão no grupo de risco, né? Falam, pastor, quanto que está liberado, né? Para vir para o culto. Realmente eu sei o desejo que as pessoas têm de vir cultuar, de adorar o Senhor, né? E louvamos a Deus porque ela tem mantido essa fé. Mas é um momento ainda de esperar, um momento de cautela, de segurança, né? Então nós vivemos momentos incômodos. E a gente não gosta disso, né? Principalmente a nossa carne não gosta disso. A gente quer ter algo favorável, quer que a igreja esteja cheia, para a gente estar motivado para vir ao culto, né? Ter eventos, né? Ter uma comida, uma comunhão, né? Ter um pregador de fora, ter uma banda, né, de fora. Então a gente acostumou por um tempo, como igreja, a consumir às vezes algumas coisas, né, do meio cristão. Mas agora as coisas estão mais restritas, e nós vimos que a fé de algumas pessoas tem diminuído também diante disso. Porque pelo que nós vimos, acho que as pessoas precisavam de algo para poder vir para a igreja. A igreja estava se tornando algo, né, consumível, lugar para frequentar, como um shopping, como um lugar de lazer. Mas a igreja é a casa de oração, né? A igreja é o lugar de adorar o Senhor, é lugar de nós recebemos a palavra de Deus. E nós sabemos que agora nós estamos enfrentando um período que as coisas estão difíceis, mas nem tanto como nós vimos. Se você ver e vir noticiários pela internet, como que os nossos irmãos lá da China estão passando, como o governo de lá aproveitou dessa situação para derrubar igrejas, para destruir, para perseguir cristãos. Então a igreja, ela é perseguida, né? Quando lá nós vimos em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Que o filho, né, da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente abocanharia o calcanhar. Quer dizer o quê? É sobre perseguição, que a igreja seria perseguida, que o povo de Deus seria perseguido, né? Mas a Bíblia também fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a casa do Senhor. Então, em meio a alguns noticiários que nós vimos na televisão, essa semana eu tive com um rapaz que eu estou evangelizando ele, e ele chegou e me falou assim: Anderson, mas o que está acontecendo com os pastores? Porque tem tanto pastor aí fazendo atrocidades, batendo em mulher, né, sendo mortos, às vezes até em prostíbulos, né? Tem esse caso que está aí percutindo pela mídia, da pastora lá do Rio de Janeiro, né? Mas isso aí não é só o meio cristão, né? Não podemos rotular, né? Em toda corporação há os maus, né? Em todas as religiões tem as pessoas que não seguem, né? Que desviam da conduta. Isso é normal,
porque onde tem um ser humano, sempre tem falha, né? Onde que tem o homem, tem falha. E a Bíblia fala que até no céu, que era o lugar mais perfeito, houve uma rebelião, né, de 1/3 dos anjos, que se rebelaram. Lúcifer, o anjo querubim de luz, se rebelou contra Deus, arrebatou 1/3 dos anjos, e houve uma guerra nos céus, né, e Miguel teve que lutar contra esses anjos, e eles foram banidos, né, para as trevas, né? Então nós vimos o quê? Que em todo tempo há guerras, há batalhas, né? Que há pessoas que são verdadeiramente servos de Deus, e aqueles que estão simplesmente por estar, ou usam também uma pele de ovelha, de cordeiro. Isso não está fora da que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala do joio, do trigo, mas que na colheita é provada. Então agora está chegando um tempo que a igreja está sendo provada. O nosso irmão ministrou domingo passado aqui, que é um momento que Deus vai estar afirmando mais quem está firme com Jesus. Mas quem estava meio para lá e meio para cá, infelizmente acaba o quê? Se esfriando. Aqui a Bíblia fala que pelo aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu sempre tenho falado aos irmãos, não deixe o amor de Deus esfriar no seu coração. Às vezes muitas pessoas se preocupam mais com a vida aqui na terra, né? Dos projetos, do lazer, dos sonhos pessoais. Eu não quero dizer que isso não seja importante, faz parte da nossa vida, né? O Senhor, através do Senhor, Deus tem também para nós, que nós desfrutemos também dessa terra. Mas não podemos esquecer que uma eternidade nos aguarda, e a eternidade é muito mais do que uma vida aqui na terra. Uma vida aqui na terra, irmãos, é uma fagulha comparado com a eternidade, porque a eternidade não tem começo, não tem fim. 70, 80, 90, 100 anos você pode colocar no papel, mas eternidade não tem começo, não tem fim, porque o nosso Deus é a própria eternidade, Ele não tem começo, Ele não tem fim. Então aí que está a escolha, se você quer viver a eternidade com Deus ou distante de Deus, né? Então, irmãos, às vezes a Bíblia fala também que as nossas tribulações, elas são breves e momentâneas comparado com a glória que há de vir. A Bíblia fala que Estevão, quando viu, né, estava sendo apedrejado, caluniado, acusado, né? Naquele momento ele só viu um pedaço da glória de Deus. Ele viu os anjos descendo uma escada, o trono de Deus, e naquele momento, aquela glória, só aquele momento que ele viu a glória de Deus, fez com que as pedradas, que o sofrimento, que a injúria, que a acusação contra a vida dele não tivesse nem mínima importância, irmãos. Você já levou uma pedrada? Dói. Uma pedrada mata. E quando você é criança, pega o estilingue, uma pedra não tão pequena, você estica no estilingue, e se você é bom de mira, você acerta bem no peito de um passarinho. Arrebenta o passarinho, ele cai, ele morre. Então uma pedrada dói muito. Pedradas na cabeça principalmente doem, porque é uma fonte, é onde que corta-se muito fácil. E Estevão estava sendo apedrejado, acusado, mas naquele momento ele viu a glória de Deus, e ainda até perdoou aqueles que estavam ali fazendo esse tal ato com ele. Então, irmãos, há uma eternidade que nos aguarda, uma eternidade que nós precisamos guardar no nosso coração, e sabemos que nós precisamos estar preparados para estarmos nessa eternidade, e vivemos essa eternidade aqui na terra também, para que outros também vivam essa eternidade aqui também. Então esses versículos nos falam sobre isso, que muitas vezes, momentos que nós estamos passando, irmãos, são sinais, né? Que surgiriam falsos profetas, que haveriam pessoas que iriam parar na caminhada, né? Que haveria escândalos, sim, né? Infelizmente há esses escândalos, né? E essa pessoa me falando também, né, que daqui uns dias o casamento, não vai existir casamento, porque está muito bagunçado as coisas, né? Casamentos, né, de mesmo sexo, né? Pessoas que não têm muito compromisso mais, hoje geram filhos sem precisar do casamento, hoje através de inseminação, outros meios, né?
E as pessoas querem ter uma vida independente, uma vida egoísta. Irmãos, mas é duas coisas, irmão, que o diabo pode tentar contra, mas foi uma coisa instituída por Deus, que é o casamento e a igreja do Senhor. Pode haver esses escândalos todos. Na hora que essa pessoa me falou, me veio à memória, irmãos. Pode haver quantos escândalos não acontecem. Isso não acontece desde o dia de hoje, não. Há muito tempo, irmãos. Não é que nós somos a favor disso. Não é que nós aprovamos esses tais atos. Não, irmãos. Mas o quanto que a serpente tentar abocanhar o calcanhar, irmãos, mais a igreja, o povo de Deus prevalece. A Bíblia fala que Elias ficou ali triste, né? Porque ele ficou sozinho, né? Diante dos profetas de Baal. Ele entrou numa crise dizendo: só ficou eu. Porque ele havia passado pelo momento da prova, né? Do fogo do altar. E ali naquele momento, as pessoas reconheceram que o verdadeiro Deus era Baal, que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, só o Senhor é Deus, né? Mas não mudou a história de Acabe nem de Jezabel. Eles continuaram perseguindo Elias. Então não mudou muita coisa diante daquela grande prova. E ele entrou numa crise dentro dele. Mas Deus precisou intervir e falar assim: olha, eu ainda conservei 7.000 que não dobraram perante Baal. Por isso, irmãos, eu já tive crises também e desapontamentos sobre a igreja. Eu fiquei praticamente da minha idade dos 23, 22 anos, mais ou menos, uns 22 anos até uns 26 anos, desacreditado, porque eu sofri uma decepção também na igreja. Voltei às velhas práticas do mundo. E ali a gente fica ali, né, pensando assim: mas a igreja que a gente pensava que era o lugar de que nos ia cuidar, que nos ia amparar, e infelizmente a gente começa, irmãos, a não querer se ferir para vir na igreja. Mas é o pior, irmãos, porque quanto mais a gente vai se distanciando, o amor vai esfriando. E quanto mais a gente se distancia, mais defeito a gente começa a enxergar na noiva do Senhor. Mas a noiva ainda está sendo ataviada. Irmãos, é a mesma coisa uma noiva antes de... Você vê uma noiva quando ela entra na igreja, né? Quando a porta se abre, toca aquela sinfonia bonita, bem maquiada, cabelos bem feitos. Mas antes disso, às vezes ela está no salão de beleza, tudo virado, a cabeça, né? A irmã ali mexe com o salão, a irmã Ilane, né? Então a gente vê que todas as pessoas fica tudo, como dizer, mas não está ainda, não está pronto, né? Igual um carro, às vezes, numa oficina, uma casa que está em reforma. Então, às vezes, a igreja ainda está em reforma, irmãos, ainda ela não está preparada para subir. A noiva não está ataviada. E aí, naquele tempo, eu não tinha essa visão. Mas, para a glória de Deus, Deus precisou apertar o parafuso mais. Me levou lá para o Japão, fiquei lá, fiquei longe de casa aí uns 6 anos, né? E Deus tratou muito comigo ali, para mim novamente voltar à presença dEle, e saber que nada nos separaria do amor dEle, nem fome, nem peste, nem tribulação, nada, que Ele não abre mão da gente, mesmo que a gente queira abrir mão dEle, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque o plano que Ele tem na vida da gente é muito maior do que as nossas próprias decepções, as nossas tristezas, as nossas amarguras. Às vezes a decepção que nós temos com os irmãos, com a igreja, com o pastor. E saber que Deus não desiste de nós. Por isso, irmãos, ainda a gente acredita na igreja. Tem pessoas sérias ainda. Se há 7.000 ainda, tem homem, tem mulher de Deus que serve verdadeiramente. É difícil encontrar? Porque as pessoas realmente que são pessoas de valor. A Bíblia fala bem assim: mulher virtuosa, onde acharás? O seu valor excede o de rubis. Irmãos, quando você vai garimpar, quem já foi em garimpo sabe que tem que remexer, aí tem
Irmão Fernando e irmã Vandelli trabalharam aí nesse ramo aí, sabe como que é. Tem que revirar toda uma montanha, uma pedra, para poder achar um diamantinho ali, uma pedrinha. Né? Então, querido, dá trabalho. Dá trabalho encontrar pessoas de valor. É difícil você encontrar uma igreja de valor, é difícil você encontrar um homem, um pastor de Deus, é difícil. Mas não é impossível. Então, assim como é difícil encontrar uma mulher de valor, também é difícil encontrar um homem de valor também, né? Porque sempre há equilíbrio. Mas existe. Porque o que é bom custa caro. Né? O que é bom tem preço. E eu quero te dizer para você, em nome de Jesus, essa igreja tem preço. Essa igreja tem preço, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão servindo ao Senhor, que estão firmes aqui, irmãos. Porque o seu preço, irmãos, excede o dos rubis. Porque o preço que foi pago pela sua vida foi o sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado naquela cruz. Por isso não tem preço, irmãos, a sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Pelos que permaneceram, que estão adorando a Deus com as dificuldades, né? Porque, querido, porque ainda nós estamos aqui nessa terra ainda para pregar para outros ainda, querido, 7.000 ainda. Porque ainda há pessoas que precisam ser salvas nessa terra através da minha e da sua vida. É essa a nossa missão, esse é o nosso chamado que Deus tem para nós, queridos. Eu queria deixar para os irmãos assim, irmãos, também, que a gente possa estar preparado. Nós pregamos uma teoria de pré-tribulacionismo, que a igreja vai subir antes do arrebatamento. Mas tem pessoas que têm a visão mesotribulacionista, quer dizer o quê? Que a igreja vai passar a metade da tribulação aqui na terra. E tem outra visão teológica que diz sobre a pós-tribulação, que a igreja vai passar a pós-tribulação. Né? Que a igreja vai passar as dores, sofrimento aqui. Mas para tudo isso, irmãos, a gente precisa estar preparado. Tudo faz a diferença quando você está preparado para a coisa. Porque para quem está preparado, para quem é acostumado a buscar Deus, para quem vive pela fé, irmãos, ele passa pela fornalha ardente. Para quem tem fé, irmãos, nada é difícil. Tudo vem assim, ó. Ele não passa necessidade, ele não entra em confusão. Porque a Bíblia diz que o justo viveria pela fé. Queridos, você já pensou hoje, como eu disse bem no início, está muito fácil, né? Ainda está fácil, né? Os irmãos ainda estão tendo emprego. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu fico feliz que os irmãos estão trabalhando, né? Eu vejo que irmãos trabalham em particular, eu vejo aí, né? Não tenho internet, mas eu vejo por alguns status, eu vejo que os irmãos estão sempre envolvidos. Está tendo trabalho, para quem trabalha particular, né? Está aparecendo. Glória a Deus, porque Deus tem te abençoado, né? Tem sustentado, você tem experimentado a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Eu também tenho experimentado esse cuidado de Deus, irmãos, e eu fico muito feliz com isso, né? A gente tem que estar contente com tudo, né? A gente tem que estar alegre. Deus tem coisas maiores? Tem, mas o de hoje a gente tem que estar contente também com Ele, estar alegre com isso. Então a gente fica feliz. Mas e se chegar um tempo que nós tivermos que passar, que nada vai ser comprado nem vendido sem a marca? E agora? Hoje você tem um emprego, você tem um salário, você tem, às vezes, uma pessoa deve ter alguma renda, você pode comprar aí no mercado livremente. Você não quer comprar aqui, vai comprar no centro, no atacadão, no açaí. Você tem liberdade, né? Para ir comprar, pode comprar pela internet. Mas e se chegar um tempo que você só vai comprar se você tiver a marca da besta? E aí? Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Será que nós teríamos uma fé suficiente de você não ir no mercado comprar? Você tem uma fé como Elias teve,
de um corvo levar carne para ele? De Deus usar uma viúva para sustentar ele, que não tinha o que comer em casa? Será que nós estamos preparados para viver esse nível de fé? De você não ter dinheiro. Eu sei que tem pessoas que já tiveram experiências com Deus muito grandes. Algumas pessoas que passam, por exemplo, não sei se a missionária Carmen falou, testemunhou já. Algumas pessoas já passaram por uma casa de recuperação, que às vezes ora por um sabonete, por uma pasta de dente, e Deus faz com que alguém vai lá e leve, na sua casa. Você tem uma fé para isso? De você, é muito fácil você pegar o cartão, passar lá e você faz demais. Eu me lembro quando eu estava no Japão, meu pastor, ele abriu mão também da vida dele, que eu tinha lá, da vida de às vezes ir para o Japão ganhar dinheiro, para voltar para o Brasil fazer seminário e voltar para lá, e às vezes não ter aquele ganho que ele tinha. Ele me falou que ele tinha uma vida boa, os pais dele também são descendentes, ele era filho único. E ele falou que ele tinha carros bons ali, ele tinha uma vida muito boa, E ele abriu mão daquilo ali, pelo chamado, pelo ministério. E ele falava bem assim para mim, seu Anderson, ele ia. Ele falava assim, eu quero ver no dia que o senhor pôr o cartão dentro da máquina e não sair um centavo de dinheiro. Aleluia. E eu, infelizmente, irmãos, a Bíblia, como sempre eu falo, como Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Eu passei por isso também, irmãos. Um dia eu tive que deixar minha identidade lá no posto ali, porque eu não tinha nada na conta. Fui lá achar que tinha, mas não tinha, deixei lá a identidade para poder sair do posto, irmãos. Você pensar como que é. Mas Deus é fiel. Eu tenho experimentado a fidelidade de Deus. Tenho experimentado a fidelidade de Deus. Então muitas vezes a fé da gente é provada nessas mínimas coisas, que são grandes coisas também, que a gente precisa estar preparado. Quem está preparado sofre menos. Por que nós no Brasil estamos sofrendo, irmãos? Porque nós não tínhamos nenhuma cautela de usar isso aqui, de cuidar da higiene, de respeitar, ter regras. Isso aqui está sendo uma educação para o povo brasileiro. Eu quero voltar agora uma palavra mais, falar sobre missões. Quando eu estive lá no Japão, primeiro dia que eu cheguei lá, estranhei um mundo completamente diferente. Eu tinha ido com uma senhora e uma filha que estavam indo pela primeira vez, assim como eu, e 2 rapazes. Esses 2 rapazes foram para uma outra cidade, eu e essa senhora, nós fomos para a mesma cidade. De lá nós iríamos para um alojamento e cada um seguiria o seu rumo. E quando o rapaz era um japonês, eu não sabia muito, naquela época bem cruzão, não sabia muito, eu via só meu pai e minha mãe falar, sabia algumas palavras catadas. Ele chegou com uma máscara assim, para nos buscar numa van. Eu estranhei, falei, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que esse homem está doente? E aí ele foi, nos levou para um alojamento, depois nós fomos, no outro dia nós fomos cada um para um. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava gripado. E lá, quando que a pessoa está gripada, ele usa máscara para não passar para o outro. Isso aí em 2001, para você pensar. Então a gente vê o quê? Que lá está controlado. Por quê? Porque já seguia essa regra de usar máscara. Eu usava máscara lá também, quando eu trabalhava na fábrica. Porque teve tempos que nós trabalhávamos com solda, e ela solta aquela fumaça tóxica. E você tem que usar aquilo ali para o seu pulmão não manchar. Depois de um tempo também trabalhei no final da linha, que era a inspeção de peça, nós passávamos um antiferrugem que era um cheiro muito forte. E a gente usava máscara para aquilo ali não respirar e não ir para o pulmão. Então já tínhamos esse costume já lá. Então,
Porque então a prevenção faz a coisa. Por que lá às vezes hoje não sofre tanto com terremoto? Porque todo mês tem treinamento contra terremoto. As casas já são preparadas, porque já lidaram com muitas catástrofes, muitas coisas ruins. Uma pessoa, irmão, voltando aqui para o nosso Brasil, às vezes as pessoas têm medo, por exemplo, de fazer um plano funerário. Não, isso aí me atrai azar, não vou fazer plano funerário, não vou comprar terreno em cemitério, né? Mas, irmãos, a gente acompanha algumas famílias, irmãos, quem não tem isso sofre na hora, irmão. Ninguém sabe a hora que vai morrer. E quando não tem um plano, não tem uma coisa, é aquela correria, né? Irmão Tiago é uma benção, né? Ajudou muitas pessoas aí, né? Deus levantou esse irmão aí para ajudar, né? Arrumar caixão para as pessoas. O Tiago foi aí, foi uma benção, um instrumento de Deus aí, um momento muito difícil ainda não ter esse né, o caixão, não ter o documento, é uma coisa muito complicada, irmãos, que as pessoas não têm dó numa hora dessa aí. Alguns irmãos aqui já passaram por isso, a gente já acompanhou, sabe como que é. Mas para quem está prevenido é muito fácil, é só chegar lá, mostrar o cartão, né, paga alguma diferença e vai. Quem tem um plano de saúde, irmãos, passa fácil, né? Quem se prepara para as coisas, irmão, prepara para a velhice, prepara para às vezes um momento difícil, ele passa com mais facilidade as coisas. Então o Evangelho, voltando para o Evangelho é preventivo também, irmãos. Deus não faz nada antes sem falar com os seus profetas, sem falar com a palavra, irmãos. Então, Deus não pega a gente com calças curtas. Deus sempre alerta o povo que haverá uma tribulação, que haverá a volta de Jesus, que nós estamos aqui só de passagem. Então Deus, Ele não pega ninguém de surpresa, vai vir de surpresa, mas Ele já avisou pela sua palavra, Então, querido, esteja prevenindo. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, se você está alimentando a sua fé, não deixando com que o amor de Deus se esfrie, né? Vindo à casa de Deus, ouvindo a palavra, irmãos. Quando a luta vem, quando a tribulação vem, você consegue passar de uma forma que você vai se abalar, vai. Mas como a Bíblia diz, você será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A sua casa vai estar edificada sobre a rocha, irmão, que é Jesus, irmãos. Não vai estar sobre areia, né? Querido, você sabe que quando aquela pessoa que não tem nenhum contato com o Evangelho, que ela não tem nenhuma religião, que ele não tem nenhum amparo, irmãos, quando morre alguém da família, irmãos, pensa no desespero, pensa que a pessoa fica sem o chão, né? A pessoa fica depressiva, irmãos, pessoas que passam perdas, ficam até, irmãos, anos numa depressão profunda. Mas quando você tem Jesus, querido, dói, sim, mas Ele te conforta, o Espírito Santo te traz o bálsamo, te fortalece, né? A dor ainda fica, mas parece que a mão dele vem no teu peito e segura aquela dor, porque o Espírito Santo é consolador, é paracletos. Queridos, e voltando aqui no último versículo, diz assim: e será pregado esse evangelho por todo o mundo, para testemunho às nações, então virá o fim. Então, queridos, sabemos que haverá o fim, e que todas as nações conhecerão, porque a Bíblia fala que todo joelho dobrará, toda língua confessará o nome do Senhor, que Jesus é Rei. Aqueles que não acreditaram vão ter que se curvar diante disso. Todos vão ter que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso será pregado para todas as nações. Nós vimos que no Velho Testamento Deus usa Israel para levar para as nações o Evangelho. Nós vimos ali quando a Torre de Babel é constituída,
eles tinham passado pelo dilúvio, e ali eles, né, em vez de eles se consertarem com Deus, né, o que eles fizeram? Eles fizeram um meio, né, entre aspas, de se proteger, construindo uma torre que alcançasse o céu, para que não viesse o dilúvio, eles se salvassem, e também para quê? Para que eles não fossem dispersos. E ainda pior ainda, eles disseram o quê? Para que o nosso nome seja célebre, e não o nome do Senhor. Deus havia dito lá no início de Gênesis para o povo espalhar para a terra e se multiplicar. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam ficar só num lugar e não queriam espalhar. Eles não queriam povoar. Querido, o que o Senhor fez? Veio e confundiu as línguas. Por isso que há várias línguas, vários dialetos, né? Essa semana eu conheci um irmão que frequenta lá a sede, ele veio arrumar o nosso freezer. Ele é português, irmãos, e casou com uma brasileira e está morando aqui 6 anos aqui. Mas ele nasceu em Moçambique. Os pais dele eram de Portugal e ele, quando criança, quando Moçambique era colônia de Portugal, ele foi morar lá. E ele já viajou vários países, ele me contando, né? Ele se converteu lá em Portugal através da esposa, né? Está no Brasil. Então ele já viu muitas coisas em outros países. O pai de 2 gêmeas, irmão, com 54 anos. Demorou a ter filho, agora veio 2 gêmeas. Então, queridos, quando você conhece uma pessoa que é de uma outra nacionalidade, você vê que o Evangelho é uma só língua. É só uma só língua, que nem eu tive, né? Eu fiquei lá no Japão esses 6 anos. Depois eu fui em 2014, alguns irmãos sabem que eu fui para a Coreia numa excursão de 82 ministros, 82 pastores, na época o pastor Luiz, a pastora Valdeci, o Vitor Hugo, a missionária Ofélia. Nós fomos lá para Seul, na Coreia do Sul. E esses dois países que estão praticamente perto, grudados, só um mar que distancia, e a gente vê uma diferença enorme. Lá no Japão, irmãos, tem poucas igrejas, 1% são cristãos, para uma população de quase 150 milhões de pessoas. E eu notei uma coisa lá, irmãos, você vê isso que está acontecendo aqui, né, de pessoas, essa liberdade que está tendo de gêneros de sexo, lá já tinha já. E aí agora aumentou aqui no Brasil esses anos. O clima espiritual daquele lugar é pesado, irmãos. É fechado. Você sente uma coisa pesada. E às vezes eu olhava, andava de trem naquele lugar, via aquele rosto daqueles japoneses tristes, jovens ainda. E naquele momento eu queria falar de Deus para aquelas pessoas, mas como que eu ia falar? Você começa a sentir compaixão daquelas vidas, daquelas almas. E eu conheci um pastor que ele era japonês, veio para o Brasil com 1 ano e meio, ele aprendeu a falar português e ele voltou para o Japão. E eu estava lá evangelizando lá. Depois eu conheci, também tinha um grupo na nossa igreja, sede de lá, um grupo de peruanos. Uma igreja de peruanos também, irmãos, e eles falavam castelhano, falavam espanhol, e ali eles também serviam a Deus ali naquele lugar. E aí eu comecei a pensar, poxa, o Evangelho é tremendo, irmãos. Porque o Evangelho não salva só o brasileiro, ele salva todas as nações. Ele salva o africano, salva o haitiano, né? Então você vendo que o Evangelho é universal, e parece que quando você vê um irmão, mesmo que ele não fale a mesma língua, mas você sente que ele é um da família de Deus, irmãos. Você vê assim, você fica maravilhado, você vendo que como que o Evangelho alcança uma outra pessoa de uma outra nacionalidade. Aí na volta, acho que foi da primeira vez que eu voltei. Não foi da última vez que eu voltei. Tinha um coreano que sentou perto de mim. E eu notei que ele tinha um Walkman, aquele da fita, muito antigo.
E eu mal comunicava com ele, não sabia falar, mas eu descobri que ele era cristão, irmãos. E a gente foi do mesmo jeito, sem dificuldade de falar. Ele estava indo para os Estados Unidos, o avião ia parar lá em Los Angeles, ele ia descer lá e eu ia vir para o Brasil. Mas havia uma alegria no coração de encontrar esse homem, de ver uma outra pessoa servindo a Deus. Em 2014, irmãos, eu vi uma outra diferença. Quando nós fomos para a Coreia, irmãos, né, que seria uma outra experiência. A gente sempre ouve falar de Daejeon Cho, né, do avivamento da Coreia. Lá já é diferente, irmãos. Lá mais da 60% da população são cristãos. Lá você vê o símbolo do cristianismo, eles usam uma cruz, né? Até a igreja evangélica, a cruz sem Jesus. Mas você vai vendo na cidade um monte de cruz assim. E lá você vai vendo mais um monte de igreja, irmãos. E a igreja, você sabe a igrejinha pequena lá, irmãos? É 30 mil membros. 30 mil membros, uma igrejinha pequena, irmãos. 30 mil membros, uma igrejinha pequena. Que nós fomos, foi 250 mil membros. Em 27 anos essa igreja se tornou 250 mil pessoas. Tem culto no domingo quase todos os horários. Tem 2 templos, um de 25 mil, outro de 5 mil pessoas. Lotado, irmãos. Oração de manhã, o coreano tem de orar de manhã, irmãos. Ele ora, ali está lotada a reunião de oração, irmãos. Você entra assim, se você tiver esse privilégio, irmãos, você entra assim, irmão, não tem como a lágrima não correr. Porque você sente a presença de Deus. Você sente a presença de Deus. E aí nós fomos uma igreja presbiteriana a 400 quilômetros depois de Seul, lá em Busan. Nós fomos de trem-bala, né? Trem 600 por hora, irmãos. O trecho daqui para Campo Grande vai rapidinho, irmãos. E nós chegamos lá. Mas você anda assim, é igual você andar num carro de alta velocidade. Você não nota tanta diferença. Você vê os postes passando assim, mas é rápido. Rapidinho você chega no seu destino. E lá um pastor perguntou assim, como que eles lidavam com drogas, com criminalidade. Aí o pastor da igreja local falou assim, não, aqui não tem caso de drogas. Não tem caso de drogas, só alguns casos de bebida. Você vê as pessoas da igreja, irmão, não são aquelas pessoas que usam aquela saia até lá embaixo, mas, irmãos, pensa que as mulheres não usam decote, elas usam calça, mas não tem nada à vista. Bem assim, bem decentemente. Irmão, se você cair o dinheiro na rua, você pode voltar lá e pegar aqui, ninguém pega o dinheiro. Eles põem o dinheiro na caixa dos achados e perdidos quando tem encontro. Você já pensou isso? Mas sabe por quê? Porque um dia teve missionários que foram naquele lugar, num país arrasado pela guerra. Vocês veem a diferença na Coreia do Norte, no sistema comunista, como que o povo vive numa miséria tremenda. E lá na Coreia do Sul, missionários foram lá e pregaram o evangelho americanos. Agora a Coreia do Sul está enviando missionários para a América. Então, querido, por quê? Porque teve uma semeadura lá. O Brasil também recebeu semeadura de missionários que vieram e anunciaram o evangelho. Agora tem missionários saindo do Brasil, indo para as nações. Então, querido, eu posso falar para você, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Como diz Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Quando as pessoas estão descrentes com o evangelho, irmãos, o evangelho funciona. O evangelho é poder. A Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós vimos assim, olha, que um país que estava arrasado pós-guerra, que as pessoas, você lê os livros do Daejeon Cho, irmãos, as pessoas não tinham colher para comer, não tinham nada, só arroz para comer. E como que muda uma nação do dia para a noite? Por que eles estão numa divisa, irmãos? Sabe, igual você que já foi em Pedro Juan Cabaleiro,
A divisa da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é daquele jeito. E os coreanos do Norte têm armas nucleares e tudo. E por que eles não destroem a Coreia do Sul? Que eles têm ódio. Porque é um país cristão e o comunismo detesta o cristianismo. Porque tem uma igreja que ora. Porque tem um povo que serve a Deus. Irmãos, por isso, irmãos, o Evangelho funciona, sim, irmãos. Como uma nação se volta para Deus e as coisas mudam, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Se algumas pessoas estão nos assistindo, estão desacreditadas do Evangelho, eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Evangelho funciona. Deus ainda existe, o poder de Deus ainda é manifesto sobre a sua igreja. Tem luta, tem prova, tem. O mundo jaz do maligno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Jesus diz que Ele é o de ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo. Então, querido, ainda há pessoas indo pregar fora, né? Porque é isso a missão da igreja, né? Quando o Evangelho for pregado a todas as criaturas. Então hoje, se você não pode ir para fora do país, mas querido, alguém dentro na sua casa, seu vizinho, alguém dentro da sua empresa, da academia que você frequenta, de algum lugar, irmãos, seja um missionário ali, querido, porque quando você pregar, você vai estar falando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os amados. Vamos ficar de pé, irmãos, a gente já vai estar chegando. Senhor, nesta hora eu quero apresentar a tua igreja, que o Senhor pagou um preço por ela, e eu creio que o Senhor tem propósito com cada vida que aqui está e por aqueles que estão na internet também, que eu sei que muitas daquelas que estão nos ouvindo, elas queriam estar aqui, mas no momento elas estão impossibilitadas de estar, mas eu sei que eles estão mantendo a fé. A chama do Espírito está acesa no coração delas. E o poder do Senhor está sendo manifestado lá também, naquelas vidas. O poder do Senhor está sendo manifestado sobre a sua igreja, a sua noiva nesta noite. O Senhor é um Deus que escolheu cada um que aqui está. O Senhor escolheu pelo nome e escreveu num livro da vida. O Senhor ainda não desistiu de ninguém aqui. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito. O Senhor conhecia as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Senhor, acende a chama do Teu Espírito. Não deixa com que o Teu amor esfrie em nosso coração. Que as tribulações, que as perseguições, ou até mesmo, como diz, as promessas que ainda não se manifestaram, possa deixar com que nós venhamos a nos desanimar, venhamos a parar no caminho. Tira toda a desistibilidade da tua igreja, do teu povo, que ninguém vai parar pelo caminho, que nós vamos chegar até o final, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar herdará a coroa da vida eterna. E eu quero orar para que o Senhor coloque um espírito de perseverança no nosso coração, um espírito de brandura, um espírito, Senhor Deus Pai, de amor pelas almas. Senhor, usa os teus filhos para anunciar o Evangelho nessa cidade, ou em outra cidade aonde eles têm ido, Senhor. Que nós possamos ser embaixadores do reino de Deus aqui na terra, Senhor. Foi por isso que o Senhor nos constituiu, para sermos embaixadores do reino de Deus nessa terra, e para declararmos que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Que nós não temos vergonha do Evangelho, não temos vergonha de declararmos que somos ministros de Deus, mesmo que outros estejam praticando coisas, Senhor, que nós não venhamos a ter vergonha. Por quê, Senhor? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença, para fazer a diferença. Por isso que muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos caluniados,
Porque muitas vezes nós somos mal compreendidos e mal entendidos, Senhor. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido. Senhor, meu Deus, que diante de ti, Senhor, que nós não tenhamos olhos de crítica por aqueles que talvez pararam, ou estão às vezes, Senhor Deus, no pecado. Não, que nós possamos ter um amor, que nós possamos ter olhos de misericórdia, e ao mesmo tempo também, Senhor, que nós, como a Bíblia diz, que aquele que está de em pé, cuide para não cair. Senhor, que nós possamos ter essa visão em Ti, Senhor, que dia a dia nós possamos caminhar para a Canaã celestial que nos aguarda. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor. Leva em paz, concede uma noite de sono tranquila, reparadora. Fortalece o Teu povo, Senhor, para o que vir ou deixar de vir, reveste eles da Tua armadura, coloca a Tua espada, Senhor. Como o Senhor disse para Abraão, que o Senhor seja o nosso escudo. Assim nós oramos e abençoamos o povo que o Senhor escolheu neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Graça e a paz do Senhor, Deus te abençoe. Quarta, estamos aqui, para a honra e glória do Senhor.